Nova criação. Adão foi um homem perfeito, mas tornou-se imperfeito por consequência da transgressão, RM 5.12. Toda a criação estava, desde então, manchada pelos efeitos nefastos da queda. Dor, cansaço, violência, guerra, tristeza, envelhecimento e morte, dentre outros. Mas o pior dos males era o afastamento do relacionamento com Deus e de sua dimensão, a dimensão espiritual. Para que o elo rompido entre Deus e a raça humana fosse restabelecido, a justiça divina demandava punição, pois sem derramamento de sangue não há perdão. Hebreus 9.22 NVT. Os sacrifícios de animais não foram suficientes, pois deveriam ser repetidos periodicamente, devido à sua limitação. Sangue de animais não poderia remir permanentemente a humanidade. Na verdade, esses sacrifícios funcionaram mais como tipos, isto é, como prenúncios de um sacrifício perfeito que estava por vir. O sacrifício perfeito. Então Deus enviou Cristo, o homem perfeito, sem pecado, sem mácula, para se dar em sacrifício pela humanidade caída. Ele é o segundo Adão, mais diferente do primeiro, não se corrompeu, RM 5.15 a 16. Compartilhando da nossa natureza, mas sem contaminação do pecado, Cristo assumiu todas as prerrogativas necessárias para remir nossa raça caída e, assim, restabelecer a comunhão que havíamos perdido com Deus. A nova criação, ao pagar a sentença que a humanidade merecia ao entregar-se em sacrifício, Cristo fez a ponte para restabelecermos nossa amizade com o Pai. 1 Terámetro 2.5 a 6. A todos os que aceitam o seu sacrifício, transforma-lhes a mente e o coração antes transtornados pelo vírus do pecado. Se tornam novas criaturas. 2 Cor 5.17. E Cristo. O pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. Antes de a lei ser dada, já existia o pecado no mundo. Porém, quando não existe lei, Deus não leva em conta o pecado. Mas desde o tempo de Adão até Moisés, a morte dominou todos os seres humanos, mesmo os que não pecaram como Adão, quando ele desobedeceu à ordem de Deus. Adão era a figura daquele que havia de vir, mas existe uma diferença entre o pecado de Adão e o presente que Deus nos dá. De fato, muitos morreram por causa do pecado de um só homem, mas a graça de Deus é muito maior, e Ele dá a salvação gratuitamente a muitos, por meio da graça de um só homem, que é Jesus Cristo. E existe uma diferença entre aquilo que Deus dá e o pecado de um só homem, porque no caso do pecado, a condenação veio por causa de um só pecado. Porém, no caso da salvação, Deus perdoa os que têm cometido muitos pecados, embora não mereçam esse perdão. É verdade que, por causa de um só homem e por meio do seu pecado, a morte começou a dominar a raça humana. Mas o resultado do que foi feito por um só homem, Jesus Cristo, é muito maior. E todos aqueles que Deus aceita e que recebem como presente a sua imensa graça, reinarão na nova vida por meio de Cristo. Portanto, assim como um só pecado condenou todos os seres humanos, assim também um só ato de salvação liberta todos e lhes dá vida. E assim como muitos seres humanos se tornaram pecadores por causa da desobediência de um só homem, assim também muitos serão aceitos por Deus por causa da obediência de um só homem. A lei veio para aumentar o mal, mas onde aumentou o pecado, a graça de Deus aumentou muito mais ainda. E isso aconteceu a fim de que, assim como o pecado dominou e trouxe a morte, assim também a graça de Deus, que o leva a aceitar as pessoas, dominasse e trouxesse a vida eterna. Essa vida é nossa por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. De fato, de acordo com a lei, quase tudo é purificado com sangue. E não havendo derramamento de sangue, não há perdão de pecados. Pois existe um só Deus e uma só pessoa que une Deus com os seres humanos. O ser humano Cristo Jesus, que deu a sua vida para que todos fiquem livres dos seus pecados.
Esta foi a prova, dada no tempo certo, de que Deus quer que todos sejam salvos. Quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo.